Olá, graça e paz, meus irmãos. Sou o pastor Cícero Pereira, do canal Eu na IBD. Mais uma vez estamos aqui para disponibilizar para vocês aí do YouTube os slides das lições bíblicas, ou da lição de número 4, que nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2021, onde a revistinha traz por tema central o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então estamos falando sobre a atualidade da doutrina do Espírito Santo. Na lição de número 3, foi a lição passada, nós falamos do batismo no Espírito Santo. E nesta lição aqui, na lição de número 4, que vai ser ministrada aí na sua igreja, amanhã, dia de amanhã quanto? 23, 24, amanhã 24. Então amanhã, algumas igrejas no sábado, mas a maioria no domingo. Então, quero agradecer a todos os inscritos do canal. Não esqueça de deixar aquele joinha para ajudar aí o canal. E se de alguma forma esse trabalho, esses slides, esse material tem te ajudado, que tal você também compartilhar com outras pessoas? De repente você conhece aí, tem um WhatsApp de um irmão, de um pastor, de um professor da escola bíblica, de outro ministério, presente para ele dar uma olhada, de repente possa ser útil para ele também. Eu particularmente gosto dessa metodologia de ensino, porque é mais didática, para você expor seu conteúdo. Quero dizer que todos esses slides são editáveis, você pode editar, você pode acrescentar, você pode tirar, você pode deixar com a sua cara, beleza? Hoje vamos falar sobre a atualidade dos dons espirituais. Eu não ministro aqui uma aula aqui para vocês, não é isso. O foco aqui é disponibilizar os slides para você levar para a tua igreja. Você só precisa de um notebook, uma TV de LED ou um data show para você dar a sua aula. Mas eu vou passar os slides para você ver a dinâmica, como que eles estão montados, como que eles estão elaborados. E aí você vai analisar se precisa aí de algumas alterações. A leitura do texto áureo, nós chamamos de texto áureo, em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 4, diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Na verdade prática, ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Então, o que é ser pentecostal, pastor? Ser pentecostal tem a ver com barulho, com rodopiar, com sair correndo dentro da igreja, com grudar na parede, com cair no poder no poder de Deus, cair... Não. Ser pentecostais não é isso, não. Tá? Ser pentecostais, você ser pentecostal, você que acredita nos dons, nas manifestações do dom do Espírito Santo, isso quer dizer que você é um pentecostal. E aqueles que não acreditam, que acham que os dons cessaram ali na igreja de Atos, essa igreja ou essas igrejas é conhecida como neopentecostal. Beleza? Dito isso, está aqui a leitura bíblica em classe, que está em 1 Coríntios, capítulo 1, 12, do versículo 1 ao 11. Não irei ler, porque aqui o objetivo é mostrar para vocês a dinâmica desses slides. E você que não conhece o meu trabalho, tá? Fique à vontade, se for útil para você, depois se inscreva lá no canal, deixa um joinha e tá tudo certo, beleza? Se não for útil também, me perdoe, me desculpe, mas o que eu tenho para vocês é isso aqui. Você quer, ver uma aula mais explicada, uma aula mais profunda, aí você procura outro canal, porque aqui eu não explico a lição, não. Eu leio simplesmente o que está escrito e talvez dou alguma explicação, mas só para você ter uma noção.
Então, nessa lição, nós veremos a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade. É o que você vai estudar, o que nós iremos estudar dentro do contexto geral dessa lição. A necessidade, né, dos dons espirituais, que precisa sim, a igreja precisa dos dons espirituais, e a função, né, de cada dom, ou de cada dom. Tópico 1. A necessidade dos dons espirituais. É o que nós iremos ver aqui. No subtópico 1, iremos falar sobre exortação a conhecer os dons espirituais. É necessário conhecer os dons espirituais. Paulo, ele mostra que o ensino sobre os dons espirituais, ele é muito importante. É tanto que ele afirma lá em Coríntios 12 que ele diz o seguinte: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, Paulo está nos orientando a não ser ignorante concernente aos dons espirituais, concernente, né, a importância que os dons do Espírito têm para a igreja no comum. O apóstolo também, ele quer dizer, com essa declaração introdutória, que esperava dos coríntios, e essa também é a vontade do Espírito Santo na atualidade. Então, era isso que Paulo esperava dos coríntios, e é isso também a vontade do Espírito Santo em nossos dias. Quais são? Que todos os crentes atendam os dons e a sua finalidade. Então, essa era a vontade de Paulo quando ele escreveu aos Coríntios, e também é a vontade, né, do Espírito Santo, que todos os crentes entendam os dons e a sua finalidade. Então temos que atentar para isso, temos que entender acerca dos dons e quais é a sua finalidade. Pneumáticos e charisma, ou carisma, né? Carisma. Vamos lá. São os dois termos gregos básicos usados pelo apóstolo Paulo para discernir aí, ou para explicar sobre os dons espirituais, né? Pneumáticos, que é espiritual, e charisma, que é dom. O que são, na verdade, os dons espirituais? São capacitações especiais e sobrenaturais, concedida, né, isso é dado pelo Espírito Santo, ao crente para serviço, ou para o serviço e execução dos propósitos divinos. Então, o que é os dons espirituais? A capacitação que Deus concede aos cristãos para executar, né, ou para executar os seus propósitos divinos, né, no meio da igreja. Então, Deus quer trazer uma profecia, então o Espírito Santo vai usar alguém com dom de profecia. Quer trazer uma revelação, o Espírito Santo vai usar alguém com dom de revelação, interpretação, e assim sucessivamente. Os dons espirituais, eles podem ser concedidos de repente em qualquer fase da experiência cristã, ao ser batizado no Espírito Santo, no início da fé. Então, eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome de Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falava em línguas como profetizava. Então aqui é a manifestação, né, do Espírito Santo que foi concebido aqui a esses irmãos que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Então os dons espirituais são operados por meio de os crentes em Jesus, por meio dos crentes em Jesus, tá certo? Então, enquanto a igreja ela estiver na terra, os dons espirituais são operados por meio dos crentes que foram salvos em Jesus. Como é que Deus manifesta seu poder? Através dos crentes que estão sendo usados, né, através do Espírito Santo, em conformidade a cada um dom que assim foi lhe concebido. 1 Coríntios 12,
3, do 8 ao 10, diz assim, ó, o amor jamais acaba, mas havendo profecia desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará. Porque em partes conhecemos e em partes profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então veja só, os dons eles são operados por meio dos cristãos. E aí cada um tem o seu dom, são diversidades de dom. Então todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. Você pode buscar, nós podemos buscar a qualquer momento. Para isso é só ter uma vida de consagração, de busca, meditação, jejum, leitura da palavra, e Deus vai concedendo o seu dom ou os dons de acordo com a capacidade de cada um. Talvez para uns ele dê 5, para outros 3, para outro 1, não sei. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porquanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. 1 Coríntios 14, 13, 49 e ali em cima é 12, 31. Fechando aqui o primeiro tópico, falando da necessidade dos dons nos dias de hoje, é importante nós salientarmos que os dons espirituais eles são uma realidade ainda nos dias de hoje. Deus ainda usa pessoas como instrumentos em suas mãos. No tópico 2, iremos falar da função dos dons espirituais. Quais são as funções? Bom, a lista dos dons. Existem apenas 9 dons espirituais? Bom, quais são esses dons? Aqui diz, em 1 Coríntios 12, 8 ao 12. Palavra da sabedoria, primeiro. Palavra da ciência, segundo. Discernimentos de espírito, terceiro. Fé, quarto. Dons de cura, 5. Operações de milagres, sexto. Profecia, sétimo. Variedades de língua, oitavo. E interpretação de língua, nono. Mas só existem esses? Bom, em nenhum lugar em suas cartas o apóstolo Paulo ele limita o número de dons espirituais. Por exemplo, aqui tem uma lista que eu não vou ler todas, mas estão aqui essas listas de outros dons espirituais, como por exemplo, doutores, milagres, socorro, governos, variedade de língua. Quer ver outro aqui, que talvez muitas pessoas não saibam? Deixa eu ver aqui. Ensino, exortar, também é dom, você está entendendo? Contribuir, né, que é ofertar, também é dom. Liderança também é um dom, e assim sucessivamente. Então, Paulo não limitou a quantidade de dons. Ele separou alguns, né, e nomeou alguns, mas existem vários tipos de dons, porque Deus deu dons aos homens diferenciados. Até para você ser, por exemplo, um artesão, isso é um dom. Não está aqui, mas é um dom. Não está aqui entre esses, mas lá no tabernáculo, que me lembre agora, eram 2, né? A Ioliabe e a Bizalel, se não me falha assim a memória, eles tinham 2 dons maravilhosos, que era de esculpir em madeira, em ouro, em bronze, fazer desenhos, você está entendendo? Então, há quem afirme que a primeira lista é completa e essa acima aqui, que eu acabei de te mostrar, seria expressões ou explicações desses 9 dons. Eu não acredito nisso. Eu acredito que existem vários outros tipos de dons que nem na Bíblia estão escritos, mas que tem outros tipos de dons. Vários dons, entendeu? Porque Deus ele não é limitado. Então, classificação teológica. Bom, os dons são classificados em 3 grupos de dons. 1 Coríntios 8 ao 12. A divisão mais conhecida é a seguinte. Essas aqui, né, que nós já lemos lá. De revelação, são palavra da sabedoria, de ciência, discernimento de espírito. Poder, que é fé, dom de curar e operação de milagre. E inspiração, que é variedades de língua e interpretação de línguas. Certo?
E a classificação bíblica? Bom, o Stanley Orton segue a divisão funcional feita pelo próprio apóstolo em 3 grupos, que é ensino, ministério e adoração. Então aqueles mesmos lá, só que agora em 3 grupos diferentes, de ensino, ministério e adoração, certo? E o quarto aqui, para nós fecharmos o segundo tópico, para o que for útil. Os dons do Espírito é para o que for útil, para o que é necessário. O Espírito Santo distribui os dons aos crentes, a cada um para o que for útil, proveitoso para edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. Os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade nem de santidade. Eles são conhecidos para edificação da igreja e o aperfeiçoamento espiritual dos crentes, certo? Fechamos o tópico 2. Na síntese do tópico 2 diz que o uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, tem que haver esses dons. Na vida pessoal também tem que haver, e no serviço da evangelização também tem que haver os dons espirituais. E no ponto 3 aqui, o tópico 3, para nós fecharmos, tem 2 subtópicos. Vamos falar, os dons revelam a unidade na diversidade. Diferentes dons, olha só. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, atribuído ao Espírito Santo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, relacionado ao Filho. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus, que opera em tudo e em todos. Opera tudo em todos. Aqui é a ação do Pai. Então nós vemos aqui que os dons estão atribuídos ao Espírito Santo, também a Jesus, que é o nosso Senhor, e também ao próprio Pai. E na unidade, nós falamos aqui na diferentes dons e agora na unidade. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, seja ela segundo a medida da fé. Romanos 12, 6. São três classes de manifestações, as quais revelam a atuação do Deus Trino. Primeira classe, diversidade de dons atribuída ao Espírito Santo, diversidade de ministério relacionada ao Filho, que nós já vimos lá, e diversidade de operações atribuída ao Pai. Agora, mas é o Espírito a fonte de todos os dons, que distribuiu para a edificação da igreja. Então, tanto a diversidade que é atribuída ao Espírito Santo, como o ministério que está relacionado diretamente ao Filho, e a divisão de operações está em ação com Deus, tudo isso aqui quem opera é o mesmo Espírito em cada um para o que for útil, né? Todos eles trabalham em unidade, todos eles trabalham em um só propósito, porque assim como existe um só Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então nesse contexto, nos dias de hoje, todos os dons, todas as manifestações, né, ela tem a fonte originária no Espírito Santo. Temos diversidade de dons, de ministério e de operações, mas um só e o mesmo Espírito opera em todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. 12, 11 de 1 Coríntios. E para nós fecharmos, na conclusão, nós vimos, as manifestações dos dons espirituais vai continuar todo o tempo e em que a igreja peregrinar na terra. Enquanto a igreja estiver na terra, existirão a manifestação dos dons para os pentecostais, né, para aqueles que creem. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias dos apóstolos. Então, precisamos das manifestações dos dons. A missão da igreja de hoje em nada difere de sua missão no passado. A missão é a mesma, não mudou nada. Hoje não é diferente. Dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito Santo. Romanos 15, 19. Então nós precisamos, meu amado, necessitamos da operação dos dons do Espírito Santo. Se não for o dom do Espírito Santo, o homem por si só não pode fazer a obra de Deus. Precisa desses dons, tá certo? Meus queridos, tá aí para vocês, disponibilizado gratuitamente. Abaixo do vídeo tem um link. Você clica e é levado para a página de download. Lá você instala no seu computador ou baixa no seu computador
gratuitamente, você pode usar na sua igreja. E que Deus abençoe e tenha uma boa aula, tá certo? Muito obrigado, até a próxima, se Deus assim nos permitir.